Olá, pessoal. Dando continuação ao nosso estudo do cálculo diferencial, começaremos agora a questão 9 da seção 2.1, no item A. A questão 9 ela pede para determinar o domínio das funções. A primeira função a gente tem uma função racional, em que 1 está no numerador e x menos 1 no denominador. Então, determinar o domínio dessa função é encontrar todos os valores de x de tal forma que essa função ela faz sentido. Essa expressão aqui ela faz sentido. Quais são os valores em que elas não faz sentido? Não se pode, né, dividir por zero. Então, essa expressão de baixo não pode ser zero. Então, o que que a gente faz? A gente faz o denominador igual a zero, encontra o x para que o denominador seja igual a zero, no caso, x menos 1 igual a zero, x é igual a 1, então o domínio vai ter essa restrição, ou seja, x não pode ser igual a 1. Porque se x for igual a 1, o denominador dessa função vai ser igual a zero. Então, o domínio da função f é o conjunto de todos os valores reais, tal que x não pode ser igual a 1. Porque se ele for igual a 1, o denominador é zero. Então, esse é o domínio. Pode ser representado também como R menos 1. E pode também ser representado como menos infinito até 1, união com 1 mais infinito. Aí agora no item B a gente tem y igual a x sobre x quadrado menos 1. A gente vê todos os valores em que a função ela faz sentido, né? Lembrando que esse y aqui, esse aqui é a f de x, né? f de x é igual a y. Então, quais são todos os valores que a função faz sentido? No numerador, tá ok. Aqui todos os valores faz sentido. Todos os valores que você colocar aqui real, dá certo. E abaixo? Abaixo não pode ser zero. Então, o que que a gente faz? A gente iguala a zero e encontra os valores de x para que a expressão do denominador seja igual a zero. Então, a gente tem o quê? Que x quadrado menos 1 é igual a zero. Então, eu vou encontrar o x, né? Isso implica que x quadrado, o 1 que está negativo, ele vai positivo, igual a 1. Aí esse x ao quadrado, a gente extrai a raiz e fica mais ou menos, né? Mais ou menos raiz de 1. Então isso implica que x é igual a 1 ou x é igual a menos 1. Neste caso aqui, o domínio da função não pode conter 1 e nem menos 1. Então vai ser todos os números reais em que x é diferente de 1 e x é diferente de menos 1. O domínio da função y é igual a todos os valores reais, tal que x é diferente de 1 e x é diferente de menos 1. Porque se for igual, zero o denominador e não faz sentido zerar o denominador. Eu posso representar também dessa forma. É o conjunto dos números reais menos o ponto menos 1 e 1. Eu também posso representar dessa forma, né? É menos infinito até menos 1, união com menos 1 até 1, união com 1 a mais infinito. Agora na C a gente tem a g de x igual a 2x sobre x quadrado mais 1. Na expressão de cima, todos os valores de reais não dá problema, ou seja, faz sentido. E nos valores de baixo também, porque os valores de baixo nunca vai zerar. X quadrado mais 1 é diferente de zero para todo x pertencente aos reais. Porque nenhum número você atribui aqui para poder dar zero. Nem negativo, nem positivo. Então, o que acontece? O domínio da função g é igual a todos os valores reais, né? Porque não há nenhuma restrição. O item D a gente tem y igual a x sobre x mais 2. Como a gente viu,
a parte de baixo não pode ser, pode ser igual a zero. Não pode ser igual a zero. Então a gente faz x mais 2 igual a zero. Pega o 2 que está positivo, ele vai negativo, x igual a menos 2. Então, quando o x for igual a menos 2, o denominador dessa função, dessa fração aqui, ela zera. Então, o domínio dessa função não pode conter o ponto x igual a menos 2, porque o denominador zera. Então, x é diferente de menos 2. Aí a gente pode, né, representar dessa forma, reais menos 2, né, e pode representar também dessa forma, menos infinito até o menos 2 união, menos 2 até o infinito. Agora a gente tem o item E, h de x igual a raiz de x quadrado mais 2, né? É o seguinte, ó, quando você tem no denominador um número, vou colocar aqui u, esse u ele tem que ser diferente de zero, sempre, né? O u ele tem que ser diferente de zero, sempre. Pode ser o que for, né? E esse u aqui, a gente pode generalizar e dizer que é uma função de x. Vou pegar aqui uma, um h de x. H de x tem que ser diferente de zero. E quando você tiver uma raiz, h de x, uma função em x, esse h de x tem que ser maior ou igual do que zero. Porque, porque não, a gente não tem raiz real de número negativo. Só raiz real de número positivo. Então tem que ser maior ou igual do que zero. Então a restrição agora para essa raiz é que tudo que tiver dentro da raiz tem que ser maior ou igual do que zero. Então você faz o quê? X, o domínio vai ser o quê? Né? Ó, dá até para fazer assim, ó. X está dentro do domínio de H, implica que x mais 2 é maior ou igual do que zero. Isso implica que x é maior ou igual que, passa o 2 positivo, ele vai menos 2. Então, o domínio de H vai ser o conjunto de todos os x real, tal que x é maior ou igual do que menos 2, certo? Isso pode ser representado como x maior ou igual do que menos 2 a mais infinito. A gente tem agora o item F. O item F, a gente tem no numerador x mais 1, ok, não há nenhuma restrição. E abaixo no denominador a gente tem x quadrado mais x. A gente sabe que o x quadrado mais x não pode ser igual a zero. Então a gente faz o quê? A gente encontra os valores de x em que ele é igual a zero. Depois feito isso, a gente restringe para diferente de zero. Então vamos lá. Ó. Essa expressão é igual a zero. Uma maneira de achar isso é colocar o x em evidência, né? Se somente se, coloca o x em evidência. Aí fica x quadrado. X foi para a evidência, ficou x, mais. Aí na expressão x foi para a evidência, ficou 1. Igual a zero. Igual a zero. Aí a gente tem um produto aqui de dois números iguais a zero. Ou esse é zero, ou esse é zero. Né? A vezes B igual a zero. Isso implica que A é zero ou B é zero. Então vamos lá. Ó. Isso acontece se somente se x é zero ou x mais 1 é zero. Isso acontece se somente se x é zero ou x mais 1 a gente isola o x é igual a menos 1. Então a restrição é essa. Se x for zero ou x for menos 1, a gente tem o denominador igual a zero. Então o domínio dessa função g vai ser todos os números reais, tal que x é diferente do zero ou i, né? Porque se for igual a zero, dá zero. Se for igual a menos um, também dá zero, né? Então, x é igual a menos um, certo? É.
E a gente pode representar, né, também, tem questão de intervalo, pode ser os reais, menos o zero e o menos um, e pode ser também menos infinito até menos um, que é diferente, é igual. Até menos um, fecha, união, menos um até zero, união, zero, mais infinito. Ok? Então é isso. Só para reforçar aqui, né? A gente pegou o denominador igual a zero e chegou que x é igual a zero ou x é igual a menos um. Então, x igual a zero, x igual a menos um, zera esse denominador, né? Zero o denominador. Mas o domínio da função não pode zerar o denominador. Então, nem pode ser zero, nem pode ser menos um. Por isso que ficou o i. Passou do ou para o i. É uma questão de lógica, né? A gente negou o igual, negar o igual é ser diferente. Então, mudou o ou pelo i. E também porque a questão lógica diz que eu não quero que zero o denominador e eu sei que esse zero e esse aqui também zero, se for igual, então eu tenho que colocar os dois diferentes simultaneamente. Simultaneamente, o i. Então é isso. Aí na próxima a gente continua.